pergunta, sabia que ia surgir essa pergunta. O que você acha do Bukele? Não tenho uma opinião segura a respeito dele. A opinião do Bukele sobre o Bukele é muito simples. Ele estava diante de uma situação insustentável. O país já não era do Estado, o Estado já não pertence, o Estado já não tinha condições de servir a população. Então, a primeira coisa, a primeira atitude que ele tinha de fazer era prender o poder paralelo do narcoterrorismo. E aí ele precisa implementar um estado de exceção para fazer isso, porque a política está toda corrompida, está junto com o estado paralelo. O uso do estado de exceção é uma ferramenta, historicamente, gente, ela é uma ferramenta. O problema é que a gente não sabe por quanto tempo o Bukele vai usar essa ferramenta. Será que ele vai normalizar a ferramenta? Ou entender? Porque, por que a gente não sabe por quanto tempo ele vai usar essa ferramenta? Porque ele provavelmente tem uma certa compreensão ali de que tanto quem se diz à direita quanto o pessoal que se diz à esquerda em El Salvador ainda tem compromisso com aquele crime organizado. Quantas gerações de criminosos ele não precisa esperar que morram para poder devolver o poder de voto para o povo? É complicada a situação lá. Eu precisaria estar lá para te dizer se o que ele faz é legítimo ou ilegítimo. Me parece legítimo, perfeitamente legítimo nesse momento, porque El Salvador era um país em que toda a classe política estava trabalhando com o poder paralelo, ou seja, o Estado estava sendo sequestrado. Como é que você faz sem estado de exceção? Você não faz. Você não faz. Você não faz por quê? Porque as instituições estão servindo não ao povo, mas aos sequestradores do povo. Vocês estão entendendo por que estado de exceção é uma ferramenta? Porque ali era o seguinte, ele precisou coordenar o Estado como contraforça da usurpação. E a gente não sabe quanto tempo ele estima que será necessário manter essa situação para que todo o trabalho feito não seja desfeito. E esse é o detalhe. Qual é o risco? Qual é o risco? É que vire uma ditadura para sempre ali. Mas estado de exceção, implementar estado de exceção, da maneira como foi feita em El Salvador, foi legítima a implementação. A maneira como foi feita no Brasil foi ilegítima, porque foi feita com um objetivo seletivo de eliminar a direita popular. Esse foi o uso ilegítimo que aconteceu conosco. Porque nós somos sociedade. Nós temos o direito de votar, o direito de pensar, o direito de ter uma opinião. E por que é que, de repente, a gente vai instalar um tribunal de exceção para meter a gente na cadeia ou dizer que a gente é inconstitucional? Isso é injusto, entendeu? É boa a comparação. Esse estado de exceção seletivo que foi implementado para destruir esse grupo político que surgiu organicamente da sociedade é injusto. O caso do Bukele é diferente. Era 80% do país na mão das facções criminosas, tá? E é recurso à força, mas é um recurso à força muito inteligentemente utilizado, porque ele não quer que os caras ali sejam feitos de mártires. Então, não teve pena de morte, teve confinamento mesmo. Tá? Isso vale uma aula à parte, mas El Salvador, até o presente, me parece perfeitamente legítimo, sobretudo porque tem aprovação popular. Eles sabiam o que eles estavam vivendo ali e eles sabem o que eles conseguem viver hoje. A vida está. Veja, o estado de exceção em El Salvador foi feito para devolver normalidade ao país. Devolver normalidade, tá? O problema é, você tem que garantir essa devolução. E a gente não sabe quanto tempo é necessário antes de reabrir a vida política, sem que comparsas daqueles criminosos voltem correndo para o parlamento para desfazer o que foi feito. E aí não adianta nada, né? Então você tem que ter um tempo, assim, é aquela história, você quebrou o braço, opera, mas você tem que ficar com gesso até o osso consolidar. O que está acontecendo em El Salvador é que eles estão calculando o tempo de consolidação. É isso que está acontecendo agora. Se eles perderem a noção desse cálculo, aí é outra história. Mas aí é com o povo. Por enquanto, a legitimidade, 90% de aprovação, tem nem o que se discutir, tá? Plenamente legítimo.